existem diversos graus de evolução. E a Terra, ela não está no mais alto grau, ela está num dos mais baixos graus. Só pelo fato da gente ainda precisar da matéria, que a gente ainda precisa da dor, só por isso a gente já entende, já observa que somos ainda muito imperfeitos, muito. Para a gente alcançar essa evolução maior, instrumentos se fazem necessários. E aí a gente só precisa entender o básico, básico do básico do básico. A dor é instrumento, pronto. A dor é instrumento. Se eu preciso dela para melhorar, eu preciso aceitá-la, preciso acolhê-la. Não posso brigar contra ela, não posso ir contra ela. Porque eu ir contra ela, eu vou estar indo contra mim. Porque faz parte do meu processo, ela está no meu processo. Se ela está no meu processo é porque ela é importante. Se existe uma espiritualidade amiga, enorme, gigante, que circunda esse todo e que observa que ela é fundamental, ela é necessária, por que eu vou brigar contra ela? Que sentido tem você entrar contra o fluxo? Você não vai vencer o fluxo entrando contra ele. Daí vem o sofrimento. O sofrimento é entrar contra o fluxo. A gente sofre toda vez que a gente não aceita o que está disposto para a nossa encarnação. Se você não aceita a dor, se você não aceita as dificuldades, os percalços, se você não acolhe eles, você vai sofrer. Por isso que a gente diz que sofrimento é escolha. Mas o amor torna tudo mais fácil, o amor torna tudo mais leve. O amor é a âncora que vai te estabilizar. O amor é aquele bote que vai te salvar. É a base que te sustenta. Você só está aqui hoje porque você é filho dele. Filho do amor. Então, isso é muito importante. A dor, lembra Denis, é apenas um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, nos tornar mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única duradoura. E conforme ensina Lourdes Catherine na obra Conviver e Melhorar, se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de atravessar rigorosas lições de sofrimento. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. Olha que fenomenal essa fala dos dois seres, Denis e Lourdes. Primeiro, que ela é apenas um meio que o poder divino infinito nos chama para si e para a felicidade espiritual, que é a única duradoura. Então ela é um meio que Deus usa para nos chamar para Ele. Ei, tô te chamando para mim. Tá doendo aí o machucado, mas é porque eu estou te chamando para mim. E para a felicidade infinita. Mas Samantha, tô sofrendo com você feliz? Vai. Porque ela te sublima para o amor. A dor, ela te aproxima do amor. Como você não consegue compreender os percalços, o porquê que você está passando por aquilo, os erros que você cometeu, ela vem como fundamento de auxílio. E aí você percebe ela, você aprende com ela, você entende ela, você passa a entender todas as suas dores, você passa a colher todos os seus percalços, suas dificuldades, seus desafios, você entende, você compreende, você acolhe, aí você chega ao amor. Existiu um ser nesse planeta que entendeu perfeitamente isso através da dor. Chico de Assis, Francisco de Assis. Ele sentia a dor, ele sentia aquilo, doía nele. Mas ele não reclamava, ele chamava a dor de irmã, de uma professora. Ele mesmo falava, a dor me ensina, né? Professora. Esse alto grau de compreensão nos leva à sublimação e à felicidade eterna. São seres felizes eternamente. Você pode pegar Jesus, Chico de Assis, Maria Madalena, todos eles que passaram por esse sofrimento, essa dor, escolheram não sofrer, escolheram amá-la, estão felizes. E aí ela vem dizer uma coisa maravilhosa, se a gente pudesse entender os nossos erros, se a gente pudesse perceber em nós o que a gente fez de errado e corrigir, só assim percebendo, automaticamente corrigindo, não haveria necessidade da dor.
não haveria necessidade da dor, porque ela é lição, ela é aprendizado. Isso é muito forte. Quer dizer, se você compreender o que você está errando, o que eu estou fazendo de errado? Estou fazendo alguma coisa errada com as pessoas? Estou fazendo algo de errado comigo mesma? Quero corrigir isso, então vou corrigir, pronto, vou corrigir. Não haveria necessidade dela existir em você. Portanto, fica claro, não será a dor uma penalidade, mas é um processo educativo. Isso coaduna com o conceito de dor de Denis, para quem, fundamentalmente, considerada a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Mas de que maneira ela pode educar? A dor é importante aliada ao despertar de sentimentos e de padrões comportamentais. Por eles é possível praticar o autoconhecimento e a reforma íntima, proporcionando dessa maneira a educação da mente. Ninguém fica indiferente aos efeitos da dor e isso é o esperado. Ela é a propulsão para superar o homem velho. Leon Denis explica que, no meio das provações, as verdades que acabamos de recordar não nos dispensam das emoções e das lágrimas. Seria contra a natureza. Ensinam-nos, pelo menos, a não murmurarmos, a não ficarmos acabrunhados sob o peso da dor. Afastam de nós os funestos pensamentos de revolta, de desespero e de suicídio que muitas vezes enxameiam no cérebro dos nihilistas se continuamos a chorar, é sem amargura e sem blasfêmia. A educação proporcionada pelas situações dolorosas passa pelos sentimentos e emoções, pensamento e reforma íntima. Para entender a conexão entre esses elementos, é preciso saber como cada um funciona e se interligam. E aí ele vem dizer: pensamento. Conforme dispõe Emmanuel em Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Da mente espiritual emanam os pensamentos, que nos seres humanos é contínuo. O teor dos mesmos depende dos padrões de crenças e valores, senso moral do ser. Isso influencia no modo como enxerga a vida e se comporta diante das situações. Então, um fato ou uma experiência será assimilado de acordo com a realidade subjetiva do observador ou de quem vivencia a situação. Vinícius, em O Mestre da Educação, dispõe que, da boa ou má função da mente, depende a boa ou a má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou o mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos, os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra da nossa salvação deve constar no estudo meticuloso de nossa mente. Com a abordagem da dor não é distinto, os conteúdos internos da mente espiritual influenciarão no modo como ela é, e os acontecimentos que a geram são enfrentados fomentando determinados tipos de pensamentos. Tais conteúdos, padrões ou crenças são construídos ao longo das experiências reencarnatórias, pelo modo como o ser se condicionou a lidar com as situações vividas. Essa aprendizagem produz pensamentos e comportamentos automáticos no indivíduo até que ele internalize outros conceitos e padrões. Sobre a relação mente e crenças, é interessante destacar as palavras do espírito Lourdes Catherine na obra Conviver e Melhorar. Não se esqueça, todavia, de que o poder mental, como qualquer das faculdades humanas, é submetido ao controle do homem, a quem cabe direcioná-lo. O segredo para conseguir modificar um fato que pareça difícil ou perturbador é perceber quais ideias ou crenças estão movendo seu íntimo. Pessoas atraem e repelem as forças da mente, registrando experiências a cada segundo e de conformidade com seus hábitos ou valores interiores. Vivenciam os fatos com emoções ou reações diversificadas. Quando você dá importância às situações negativas, o espelho da mente as assimila e de forma imediata as reflete. Essas imagens, denominadas formas, pensamentos, rondam constantemente a sua aura, passando a nutrir os tecidos sutis do corpo espiritual. Ao pensar
conversar ou observar as forças geradas por suas ideias, palavras ou atitudes se fixam em seu cérebro astral e têm a tendência de se perpetuar. Portanto, quando alguém conserva uma crença inconveniente, só vai encontrar momentos de inconveniência materializados por essa mesma crença. Um diminuto ponto contaminado, entregue ao abandono, pode infeccionar todo um tecido em poucas horas, transformando em massa pestífera de enormes proporções. Atos considerados sem nenhuma importância, muitas vezes, com o passar do tempo, levam as pessoas aos labirintos da demência e da desesperação. O momento ideal para impedir que uma ideia ou crença negativa se lhe instale na engrenagem da mente é quando ela surge. Crie um saneador eternamente vigilante. Analise tudo e só permita a entrada de pensamentos construtivos e capazes de produzir equilíbrio e progresso. Gente, isso aqui é fundamental. Cabe ler e reler e reler e ler e reler de novo. O livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, é um dos livros mais interessantes e bem feitos, porque Emmanuel ele trabalha com perfeição essa questão da mente e do pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é uma ideia projetada pela sua mente. A mente, quando a gente diz ela, é no sentido subjetivo. O sentido objetivo de mente é cérebro. O sentido subjetivo de cérebro é a mente. E a mente é o que a gente pensa, é o que a gente projeta. O que ele vem dizer com a gente aqui é que tudo que a gente pensa, é muito importante, mas muito importante. Quando você cria pensamentos de construção para o bem, você está fazendo uma projeção astral à sua volta. Você está criando um ambiente poderoso de imersão de luz divina. Você está dando abertura para que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida. Para que aconteçam no seu corpo astral, espiritual, mental e físico. Agora, quando você muda esse foco para o rumo negativo, a mente vai projetar aquilo que você pensa. Então, se eu começo a pensar que as coisas são ruins, que o mundo é ruim, que existe muito crime, que eu fico com medo do crime, aí fica vendo jornal, aí fica vendo só coisa negativa, você está projetando esse monte de coisa negativa para a sua vida. A mente é o espelho da vida, ele disse. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E aí vão virando projeções, vão virando padrões de comportamento. Aí, por exemplo, você começa a repetir aquele padrão na sua vida e aí você fala, nossa, mas não dá certo na minha vida. Vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Não dá certo na minha vida, eu tô sempre procurando um casamento e nunca dá certo. Aí eu me relaciono com uma pessoa, ela se frustra comigo e eu frustro com ela. Aí eu vou para a próxima e isso continua acontecendo. Por que que acontece? Porque você tem um arcano de encarnações, experiências encarnatórias. E você colocou dentro da sua mente que não vai dar certo nunca. Que isso não é para você, que você não quer, que não gosta e tal. Então, você só vai fazer o que a sua mente quiser fazer. Você só vai viver o que sua mente tiver dentro dela. A vida pode ser maravilhosa ou pode ser terrível, mas passa pela sua mente. E aí ele vem dizer e aí a Lourdes Catarine vem nos dizer aqui uma coisa muito importante. As ideias, as crenças, elas movem o nosso mundo íntimo. E nós atraímos ou repelimos forças da mente, de acordo com hábitos e valores do nosso íntimo. Vivenciando fatos com emoções ou reações diversificadas, mas de acordo com aquilo que a gente atrai e repele na nossa mente. Quando você perceber que impedir aquela ideia ou crença negativa é quando você se mantém vigilante. Então você vigia, você está observando, você está se colocando de fora. Você percebe que aquele pensamento não é seu, não faz parte do seu ser. Tá? Então
Ai, nossa, aquilo de reclamar, de brigar com a vida e tudo. Aquilo produz desequilíbrio espiritual para você, né? E não te conduz ao progresso. Então você se mantenha vigilante. Você percebe que aquilo é inconveniente. Você não materializa essa crença. Não materializa esse padrão. Não materializa aquilo que você quer. Porque você está observando. Você vê que não condiz com a sua mentalidade, não condiz com o seu ser. Você sabe que não condiz. Então você busca modificar esse padrão. Você busca partir para outra. Justamente porque você entende que não faz parte de você. Também é relevante sobre isso o ensinamento de Vinícius, onde ele diz: o juízo que fazemos de tudo quanto aos nossos sentidos apreendem no exterior, está invariavelmente de acordo com as nossas condições internas. Vemos fora o reflexo do que temos dentro. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria. As influências externas servem apenas para despertá-los. Vale ressaltar que os pensamentos não são apenas consequências de conteúdos internos, mas também seus modificadores quando o ser reflete sobre si mesmo e tenta enxergar de outra forma. Entretanto, para conseguir uma mudança é que se faz necessária a conduta de se vigiar. Observar o teor das emanações da mente, o comportamento e até as sensações diante da vida. Todos são ferramentas para o autoconhecimento e possibilidade de mudança, e a dor é grande auxiliar no processo de modificação. Ela impele o indivíduo a pensar sobre sua conduta e, enquanto não o faz, ele sofre. A dor também revela ao indivíduo quem ele é realmente, por meio dos pensamentos, dos sentimentos e emoções que suscita nas situações difíceis. Estes últimos, muitas vezes, direcionam o indivíduo prevalecendo sobre o racional e por isso também precisam ser educados. O sentimento e a emoção são de grande importância para a reforma íntima, pois junto aos pensamentos influenciam na formação e fomento de conteúdos internos. Com certeza. Essa última parte que Vinícius vem falar reflete justamente o que nós estávamos falando agora há pouco, que o externo é o reflexo, né, do que você processa no seu íntimo, no seu interior, né? Bom, nós vamos dar uma pausa aqui, depois a gente retorna, que nós vamos abordar sobre sentimento e emoção, né? Então, nós vamos nos ater, né, sobre os sentimentos e as emoções no próximo vídeo. Mas por enquanto vamos ficar com essa reflexão para a gente entender, ok? Então vamos finalizar nosso evangelho agradecendo a espiritualidade amiga que nos cerca, agradecendo a esse Deus Pai misericordioso e todo-poderoso que nos guia e que nos transforma sempre para melhor. Que nós possamos entender, que nós possamos buscar dentro de nosso íntimo a força que tanto precisamos para vencer as nossas más inclinações. Que possamos entender que somos filhos do amor divino, do amor sagrado, desse sol radiante e luminoso que fortalece e vivifica cada criatura no seu aspecto e na sua condicionalidade de alma imperfeita. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos cerca abundantemente, nos mostrando que aqui se torna uma passagem de existência física para a real vida que viveremos no plano maior. Que possamos buscar como referência a luminosidade, experiência do amor divino de Jesus, que nos mostra com a sua simplicidade, o seu cuidado, o seu carinho, que a vida tem muito mais sentido e significado quando interiorizamos em nossa alma as bem-aventuranças que nos fortalecem, as bem-aventuranças que nos iluminam, as bem-aventuranças que são forças magnetizadoras
a nos inspirar para o caminho de amor, de paz e de luz. Que possamos construir um mundo melhor, que possamos construir uma vida melhor, ancorados nessa energia magnífica. Que Deus esteja conosco a nos fortalecer e a nos iluminar, e que possamos, Senhor, aprender com o seu amor e com sua paz. Que a paz de Deus esteja com todos nós, hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, fique em paz e até a próxima.